Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nosso tema de hoje, nosso tema que foi sugerido, vamos falar sobre a fase mais sagrada do autoconhecimento. A fase, não vou falar mais sagrada, né? Vou falar a fase sagrada do autoconhecimento. A fase quando a gente começa o autoconhecimento, a gente vai caminhando, caminhando, caminhando. E vai chegar em um determinado ponto, onde a gente vai chegar num ponto de inflexão. É um ponto aonde não dá mais para ir adiante se não acontecer uma determinada coisa, e também não dá mais para voltar atrás, porque uma vez visto, não dá para desver, né? Para voltar o tanto que a pessoa já caminhou é difícil, é complicado. E muitas pessoas elas ficam presas nesse, entre aspas, simbolicamente limbo, aonde ela não consegue ir adiante e ela também não consegue recuar, porque recuar, né, depois de tanto trabalho, recuar a partir daí seria desperdício de tempo e energia muito grande, né? Fora que ela teria que criar fantasias muito grandes para conseguir dar um passo para trás a partir dessa fase que eu chamo de fase sagrada do autoconhecimento. Então, a pessoa começa o caminho do autoconhecimento. Essa é a fase sagrada? Não, essa não é a fase sagrada do autoconhecimento. Geralmente as pessoas entram no caminho do autoconhecimento por quê, pessoal? Já ensinei para vocês. Porque o sofrimento fica insuportável, né? A pessoa está lá na satisfação primária, lembram dessa aula dos três níveis de satisfação? A pessoa está lá na satisfação primária, que é o quê? Comer, pimba-pimba, cervejinha e churrasco no final de semana e depois dormir em segurança e tá tudo certo, sabe? Só que a vida vai começar o quê? A vida vai começando ficando meio afadonha, né? A gente vai, o próprio indivíduo vai começando, a vida vai empurrando a pessoa para a evolução, né? Porque a vida é pedagógica, a vida vai ensinando. Vai chegar um momento que a própria existência vai olhar para essa pessoa e vai falar, não, essa pessoa não tem mais condições de continuar nesse tipo de existência, né? A vida ela vai aos poucos, ela vai trazendo os aprendizados. A pessoa vai recusando o aprendizado, a vida ela vai o quê? Ela vai mandando o mesmo aprendizado, só que de maneira mais intensa. De início é pelo amor, né? Tem muitas pessoas que, graças a Deus, pelo menos aqui no meio consciente, que entendem as dinâmicas da existência que eu passo para vocês e começam a entender que, isso aqui é um aprendizado. Se eu resistir a esse aprendizado, eu vou criar sofrimento, vai vir problema. Então, o que eu preciso aprender? Ah, eu preciso aprender isso. Então, vamos embora. Isso é, pessoal, é aprender pelo amor. Isso é aprender pelo amor. Pô, tô com uma dificuldade, vou lá na aula, vou perguntar pro Henrique, vou sugerir esse tema, vou perguntar lá para um aluno, para uma aluna, que, né, que vamos conversar sobre isso. É aprender pelo amor, pessoal. Por incrível que pareça, aprender pelo amor não significa que não vai ter desconforto. Significa que o desconforto vai ser mínimo para o aprendizado, né? Andou na rua, tá descalço, pisou no vidro, o que que é aprender pelo amor? É o vidro não doer? Você vai pisar no vidro, o vidro vai virar rosas. Não, mas o quê? Opa, doeu. Tira o vidro, coloca um band-aid, vida que segue. O desconforto é mínimo, sabe? Você não precisa pisar no caco de vidro e continuar andando e o caco de vidro, sabe? Continuar ali enfiando no teu pé, doendo cada vez mais, o negócio necrosa, infecciona, tem que cortar o pé, a perna, não precisa ser assim. Então, começar a caminhada do autoconhecimento, geralmente 98% das vezes, é porque o sofrimento fica insuportável mesmo, tá? Funciona. Para algumas pessoas funcionam, para vocês funcionarem, para outras pessoas, elas vão continuar resistindo até onde der. Elas vão no limite da sanidade mental. Elas vão no limite da sanidade mental e da saúde física também. Porque tem muitas pessoas que despertam para uma vida mais espiritual, para uma vida mais sutil, para uma vida mais complexa, intelectualmente falando, para o autoconhecimento, inclusive depois de doenças físicas. Aí as pessoas, puf, elas descer, opa, calma assim, calma aí, assim não dá, né? Sabe? O início não é a fase sagrada. O início é o despertar. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Lembra daquela aula que eu dei para vocês, dos 10 níveis da envergadura espiritual, da evolução espiritual? É tipo isso, é essa fase. Opa,
Tá acontecendo alguma coisa aqui. Não sei o que que é, não sei, mas tá acontecendo alguma coisa. O sofrimento começa a acontecer. E aí a pessoa vai continuando, vai estudando, meditando, ela vai, sabe, aos trancos e barrancos, mas vai indo. Aí, pelos méritos dela de vidas passadas, ela encontra uma boa escola, um bom professor, a depender do merecimento dela, e ela vai seguindo. Ela vai seguindo, vai se observando, vai entendendo muita coisa sobre si, até que ela chega nessa fase. E que fase é essa? A fase é o seguinte: é quando a transformação necessária que ela precisa para dar um passo adiante, uma parte dela precisa morrer. Porque o que acontece? Vocês já sabem, nós estudamos isso a fundo, no Limite Zero, Poder do Subconsciente, adentramos e aprofundamos muito no Kybalion, que nós criamos a nossa realidade, o universo mental. Ou seja, pelos conteúdos da nossa mente, a gente vai criando a nossa realidade, a gente vai modulando a realidade. Então chega uma fase no autoconhecimento aonde a pessoa ela começa a fazer um nexo causal entre ela mesma, ou seja, entre o caráter dela, entre os princípios, entre os valores, entre traços de personalidade dela e a vida que ela tem. Então ela vai entendendo que as escolhas de relacionamento que ela faz, ou mesmo o comportamento dela perante os outros, perante as relações, perante a vida, ela vai entendendo partes mais profundas sobre si na criação da sua realidade. Então ela começa a perceber que muitos dos sofrimentos que ela se encontram tão, são mais profundos do que uma mudança simples. Estão enraizados tanto que fazem parte da personalidade da pessoa. Fazem muitas vezes parte do caráter dela, daquilo que ela acredita como correto, incorreto. Está intrinsecado aonde? Nos valores morais e éticos dela. Já contei para vocês do professor de yoga. Professor de yoga que eu conheci uma vez, que veio conversar comigo porque nenhum dos relacionamentos que ele começava, iniciava, dava certo. Acontecia uma coisa, uma série de coisas, problemas e mais problemas, situações e mais situações, que os relacionamentos que ele, né, escolhia, nada nenhum dava certo. E realmente, às vezes aconteciam certas coisas que eu vou falar assim, parecia realmente karma, assim, sabe? Era literalmente coisas assim, sutis que iam acontecendo. E a gente já tinha investigado tudo. As crianças da infância, tinha muita coisa também ali e tudo mais. Só que aí uma vez eu estava conversando com ele e ele chegou, contou para mim que ele estava, depois de um tempo assim, contou para mim que ele estava com uma pessoa e que essa pessoa era casada. E eu falei assim para ele, mas você tá com a menina e essa menina ela é casada com um rapaz. Aí ele falou sim. Eu perguntei para ele, mas você se sente bem com isso? Como é que funciona isso para você? Ele falou, não, problema nenhum, não. Tipo, o problema é deles lá, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Mas eu falei assim, mas eles têm um relacionamento aberto, sabe? Ele, por acaso, ela sabe, ele sabe da sua existência? Ele falou, não, não, é tudo escondido e tudo mais, que não sei o quê. Eu falei assim, mas e essa pessoa que está sendo enganada, sabe? Você acha que ela se sente feliz? Você se sentiria feliz com tudo isso acontecendo e tudo mais, que não sei o quê? Aí ele falou assim, não, não, mas eu não me importo com isso não, sabe? Quem tem que se resolver com isso são eles. Essa pessoa não chegou na fase sagrada do autoconhecimento ainda. Ainda não consegue fazer um nexo causal entre os próprios valores e princípios dela, entre a sua própria personalidade egoísta e a vida que ela tem. E as manifestações que vão acontecendo na vida dela. Aí o que acontece? Esse rapaz, a vida profissional dele não alavancava de jeito nenhum. E ele era um bom profissional, assim, né? Um professor de yoga questionável, né? Porque yoga, você já sabe, né? E tem a parte espiritual. Mas, assim, uma pessoa inteligente,
uma pessoa assim, sabe, capaz e tudo mais, mas é simplesmente nada na vida da pessoa ia para frente. Nem, não apareciam oportunidades, as oportunidades que apareciam não iam para frente, sabe? Parecia que estava sempre um negócio meio truncado. Aí a pessoa chegava e falava, deve ser, porque é espiritual, porque é inveja, porque é isso. E aí, de início, você tende a acreditar, né? A pessoa está consciente, né? Deve ser inveja. Sendo no caso, essa pessoa não era inveja de nada. Era a própria pessoa criando insalubridade para a própria vida. A fase sagrada do autoconhecimento é quando a gente reconhece em nós mesmos padrões de personalidade, caráter, que faz a gente hoje ter a vida que a gente tem. Ou mesmo uma pessoa que pode financeiramente, profissionalmente se desenvolver assim muito. Pessoal, a vida cobra. Vai voltar em algum momento, nessa encarnação, numa próxima encarnação, não interessa, vai voltar. Inclusive, com esse rapaz, com esse professor de yoga, eu tive a oportunidade de fazer duas investigações do inconsciente nele, com ele, né? E as duas investigações muito parecidas. As duas investigações apareceram. Uma investigação, inclusive, apareceu um soldado numa guerra, sanguinário. Tipo assim, tava nem aí para os outros. Chegava em casa e matava geral na guerra e chegava, depois voltava para casa, batia na esposa, batia nos filhos, saía matando a torta e a direito, sabe? Tava uma pessoa quase psicopata assim mesmo, assim, sabe? Tava nem aí. Aí teve uma outra encarnação que apareceu também que não foi muito diferente, sabe? Um problema com raiva, problemas com problema com raiva, problema com ira, com ódio e tudo mais. E a pessoa assim, aí você via, se pela investigação do inconsciente você via que a alma dessa pessoa vinha de uma indiferença total para com o outro. Tô nem aí pro outro. E isso exalava no comportamento da pessoa, isso que era interessante, porque apesar de eu ver e de eu fazer esses apontamentos, a própria pessoa não enxergava isso. Eu falava, mas você consegue perceber que você trata os outros com uma certa indiferença e que esse comportamento talvez, né, não exale para a pessoa e a pessoa percebe, às vezes inconscientemente e tudo mais, que, né, existe esse egoísmo latente, sabe? Existe até esse narcisismo e tudo mais. E a própria pessoa, não, Ri, claro que não, é inveja. A própria pessoa não conseguia perceber traços de personalidade dela. Por quê? Porque a personalidade, pessoal, está muito intrincado. Está tão próximo de nós que a gente não consegue ver. É meio que automático. Só que chega uma fase do autoconhecimento, se a pessoa está genuinamente nessa caminhada, ela vê isso. Ela começa a ver. Ela começa a perceber isso. Caraca, aí. Eu estou começando a. Se fosse, simbolicamente, se fosse no caso desse professor de yoga, caraca, aí. Agora eu estou percebendo o quanto que eu sou egoísta. E que realmente eu estou começando a perceber a minha atitude egoísta que eu sempre tive com os outros. E a pessoa começa a concatenar, sabe? Então quer dizer, então, ó, calma aí, aquela relação que eu tive, em que eu tive essa atitude, foi uma atitude egoísta. E a pessoa foi e terminou comigo e eu chamei a pessoa de maluca. Falei que tinha nada a ver, ou sabe, a pessoa começa a perceber que boa parte das manifestações da vida dela são problemas de personalidade, de caráter. E aí, o que que faz, pessoal, nessas horas? Para a pessoa ela dar um passo adiante no autoconhecimento, para a pessoa dar um passo adiante na espiritualidade, uma parte dela precisa morrer. E isso é muito difícil, pessoal. A pessoa, literalmente, ela dá biruleibe. Tem muitas pessoas que elas ficam anos nessa parte sem conseguir sair. Não quer voltar, porque pô, todo o trabalho que deu para chegar até aqui, mas ao mesmo tempo, ela não consegue passar por esse portal simbólico da morte e renascimento. Tem pessoas que não têm muita dificuldade. Inconscientemente, elas vão, ao invés de morrer e renascer, elas vão levando com elas
esses traços, esse passado, a lembrança, elas vão querer levar tudo. Chega uma fase do autoconhecimento que eu chamo de fase sagrada, que é a fase do portal morte e renascimento. A pessoa precisa morrer para tudo que ela conhece dela mesma, para ela poder renascer, uma nova pessoa. Não dá mais para levar muitas coisas. Na verdade, não dá para levar a maioria das coisas. Vocês entendem como que essa fase ela é tão sagrada? Ela é tão sagrada que precisa ser até de rituais de passagem, sabe? Precisa-se ter rituais de passagem para criar esse rito de passagem. Né? Tema do meu TCC que está se tornando o meu novo livro, que vai ser lançado em breve, Sociedade Sem Mito. Né? Como a ausência de ritos de passagem está criando uma sociedade narcisista, viciada e desconectada, frágil. Então, essa fase do autoconhecimento precisa-se de ritos de passagem, para criar um rito. Qual a diferença entre ritual e rito? O ritual é aquilo que a gente faz todo dia. Por exemplo, eu sento para meditar todo dia, meio-dia. Isso é um ritual para mim. Ritual é, eu sento para meditar todo dia. Eu vou ler meu livro. Eu vou fazer as minhas orações. Isso tudo são rituais. Rituais são o quê? São práticas. Ritual é a religiosidade, é a prática, é o dogma, é a crença, é a vestimenta, é o local. Isso tudo vai criando rituais. A função do ritual é criar um rito. O que é o rito? O rito é a mudança de consciência. Então, todo dia eu sento para meditar, para quê? Para eu sair da minha consciência ordinária e vivenciar a consciência extraordinária. Então, eu pratico o ritual, perdão, para isso gerar um rito dentro de mim. Por exemplo, casamento é um grande ritual de passagem para criar um rito. Ou seja, qual rito que que é necessário? A pessoa sair da consciência de solteiro para entrar na consciência do casado. Tem pessoas que casam, mas continuam com a mentalidade de solteiro. O casamento, o ritual do casamento é para facilitar, ajudar na passagem de um rito, de uma mudança de consciência, tá? Então, essa fase sagrada do autoconhecimento é um rito. Não dá para passar por ela sem passar por um rito. É uma mudança grande de consciência. E o ritual muitas vezes ajuda. Por exemplo, queimar coisas do passado ajuda. Tem pessoas que começam a jogar fora coisas, começam a doar coisas. Tem pessoas, por exemplo, que o ritual, por incrível que pareça, é terminar a relação. Porque a pessoa levou a relação até o máximo, até onde ela deu, e a pessoa, para ela seguir no autoconhecimento, ela precisa soltar essa relação, não dá mais para levar. E às vezes o cônjuge, o namorado, a namorada, não quer ir adiante. E aí a pessoa tem que fazer uma escolha. A pessoa precisa fazer uma escolha. E muitas vezes o término, o divórcio, é o rito de passagem, é o ritual de passagem para a pessoa, tipo assim, eu quero ser uma pessoa diferente. Tem pessoas, por exemplo, que é largar um emprego, que um emprego onde praticava desonestidade, por exemplo. Isso é um ritual. Eu vou soltar essa parte minha do passado simbolicamente e eu vou abraçar um eu novo, eu vou construir um novo. E essa fase também é sagrada, porque é a fase do autoconhecimento aonde a pessoa fica extremamente vulnerável. O início a pessoa fica vulnerável. Essa é a segunda fase da vulnerabilidade. No início a pessoa fica vulnerável por quê? Porque ela está desesperada, ela está sofrendo. Então ela começa a procurar coisas para quê? Para aliviar o sofrimento. Então a pessoa fica muito vulnerável. Por quê? Porque ela aceita qualquer coisa. Qualquer promessa de alívio de sofrimento para aquela pessoa, ela vai aceitar. E é nessas horas que a gente vê muita gente aí o quê? Vendendo curso, vendendo técnica, se promovendo como mestre, como santo, como líder, como tal. E na verdade é o quê? É tudo fachada. Mas essas pessoas desesperadas, elas vão aceitar. Vão gastar muito dinheiro e vão endeusar pessoas.
Nessa segunda fase da vulnerabilidade, geralmente o que? A pessoa ela já está mais consciente. Geralmente a pessoa o que? Ela não vai gastar dinheiro, mas ela pode criar desvio espiritual. Por quê? Porque a pessoa vai morrer, ela vai morrer. Uma parte dela vai morrer, o eu dela vai morrer. Literalmente, o ego vai passar por um ritual simbólico de morte. O ego não vai morrer, mas o ego precisa morrer simbolicamente para ele renascer mais puro. A pessoa fica muito vulnerável. Por quê? Porque uma parte dela precisa morrer, mas a outra parte ainda não nasceu, sabe? A outra parte ainda não foi construída. Então a pessoa ela fica às vezes meio sem chão. Ela fica meio, ela acha que ela está flutuando. Ela é o quê? Um eu morre e aí ela volta para a sociedade. Mas tipo assim, e aí, quem ela é nessa sociedade? O que ela faz nessa sociedade? A pessoa ela fica meio perdida. Ela fica meio perdida por quê? Porque eu não quero o meu eu antigo de volta. Eu não quero mais aquela personalidade antiga. Eu não quero mais aquele conjunto de valores e princípios antigos. Só que, pessoal, a sociedade oferece alguma coisa diferente disso? Então a pessoa fica perdida. Ela fica. Se é, ela não encontrar um grupo ou um professor avançado para dar sustentação a ela, ela vai se agarrar em qualquer coisa. Ela não vai conseguir ficar muito tempo flutuando. Ela, às vezes ela vai se agarrar numa pessoa que se faz de santo, mas na verdade não é. Então, a primeira vulnerabilidade é uma vulnerabilidade mais o quê? Mais financeira, mais material. A pessoa fica desesperada e ela vai pagar. A segunda vulnerabilidade já é uma vulnerabilidade mais devocional. A pessoa ela vai se entregar a alguém que ela acha que vai levá-la para um caminho melhor. Porque, pessoal, é difícil. Imagina, beleza, eu quero deixar minha, entre aspas, eu quero deixar minha desonestidade para trás. Aí, sei lá, faço meus rituais, passo, vou para outro lado. Pessoal, para a gente ser honesto nessa sociedade, a gente tem que fazer força, não tem? Vamos ser sinceros, né? A sociedade humana, atualmente, é uma contracultura total. Ser honesto hoje em dia é ser perseguido. Você tem que fazer força para ser honesto. As pessoas hoje em dia, se elas querem ser honestas, não é uma coisa natural do ser humano, principalmente no Brasil, onde a desonestidade é o principal karma do Brasil. O karma número um do Brasil é desonestidade. Karma insalubre, no caso. Então a pessoa ela quer ser honesta, mas aí, quem é que vai ensinar isso para ela? Quem é que vai sustentar isso para ela? Ela não sabe nem o que que é, muitas vezes. É como se fosse um bebê puro que precisa de ajuda, o quê? Para sustentar um eu novo. É como se fosse uma criança mesmo, sabe? Que vai precisar, às vezes, de um ego mais maduro para sustentar essa fase. A pessoa vai ficar em dúvida, ela vai ficar meio perdida. Beleza, eu não quero mais aquele trabalho antigo, mas e aí, para qual trabalho que eu vou? Sabe? A pessoa fica extremamente vulnerável quando se trata de devoção, de confiar em alguém que vai direcionar essa pessoa nessa construção desse novo eu. E essa é uma decisão, pessoal, extremamente difícil de se fazer. Deixar morrer uma parte de si mesma, a gente está aqui na teoria, pessoal, mas na prática é difícil para caramba. Porque tudo o que a pessoa construiu de eu até então, que não começou nem nessa vida, começou a vidas e vidas e vidas, a pessoa precisa deixar morrer isso. A pessoa fica completamente perdida muitas vezes. Ela fica com medo. Mas quem vai ser eu então? Se eu não agir mais assim, se eu não me comportar mais assim, se eu não acreditar mais nisso, então quem sou eu? O que vai ser eu? Por isso que é uma fase sagrada e também a pessoa ela só vai conseguir passar por esse portal quando ela vencer o medo básico da humanidade, que é o medo da morte.
Uma pessoa que não passou pelo medo da morte, que não venceu a morte, ela não consegue passar por esse portão. E quando eu digo morte, é literalmente o medo da morte, morte mesmo. O que é o medo da morte? É o desencarne? Não é o desencarne. É o medo da não existência. Não é só morrer, no sentido carnal da coisa, desencarnei. Não é esse medo. É o medo da não existência. A pessoa precisa passar por esse medo de não existir. Tipo assim, vai morrer uma parte de mim. Por um breve período de tempo, ela não vai existir. O ego, ele filosoficamente, simbolicamente, ele vai morrer completamente. Vai morrer ele e ele vai se passar por uma fonte ele passa por um portal de purificação, e ele sai do outro lado totalmente puro, totalmente novo. Então, por esse período de tempo, ele não existe, que é o samadhi, que nessa fase a pessoa ainda não teve. Pelo menos não teve samadhis ainda muito profundos. Só apenas vislumbres, satores. Então, o período dela de entrar no portal e sair do outro lado é uma completa não existência. Então, só as pessoas que venceram o medo da morte, muitas vezes, conseguem passar por isso. Enquanto não vencer o medo da morte, o medo de morrer e renascer, porque a morte, pessoal, na verdade, ela não existe, né? A morte, eu estou falando de uma morte simbólica, a própria morte em si não existe. Morte não é o fim da vida. Morte é uma atitude de não estar vivendo. A morte é uma atitude e não um fato. Então, imagino, vocês estão aqui, vocês estão querendo melhorar a vida de vocês, a vida de vocês está melhorando. Só que chega um momento onde vocês percebem que vocês precisam mudar uma parte de vocês mesmos. Vocês precisam mudar um aspecto da personalidade. Exato. Vocês precisam mudar valores estruturais, princípios estruturais que às vezes vocês trazem de vida, trazem de vidas. Precisa deixar isso morrer. Pô, mas se eu não for isso, que eu vou ser? Vocês precisam vencer esse medo. Vocês precisam se entregar ao fluxo da vida. É por isso que nas tradições orientais, o guru ele é tão importante. O mestre espiritual é tão importante, porque o mestre espiritual é aquele que já passou por esse portal e ele fica lá do outro lado assim, ó. Oi, tô aqui. Vem, sabe? Vem. Aí o discípulo fica lá, não, eu não sei o que, não sei o que lá. Aí o mestre fala, calma, relaxa, cara, vem, tá tudo certo. Sabe? É como se fosse o pai ou a mãe que fica lá na piscina e a criança precisa pular, ela precisa vencer o medo, sabe? Tipo, e se eu pular na piscina e morrer? Ah, não, mas aí meu pai tá lá, minha mãe tá lá, ele vai me segurar, sabe? Por incrível que pareça, o medo da criança se jogar na piscina é o medo da morte, é o medo da não existência. Por um breve período, no período onde a criança ela salta e ela sai ela sai ali do chão e ela tá no ar até a piscina, para a criança aquilo ali é não existência. Porque antes ela era uma criança medrosa. Eu não consigo, eu não sou capaz. Então, quando ela pula, ela está vencendo o medo. Ou seja, uma parte dela está ficando lá, no chão. Uma parte da criança fica ali. E no salto até a piscina, quando ela vai cair na piscina, e ela vai nadar e vai subir, e o pai e a mãe vai segurar, ou ela está de boia, qualquer coisa que seja, nesse momento ela vê que, não, eu não deixei de existir. Mas ela começa a existir de uma maneira diferente, com um eu diferente, agora mais corajoso, mais corajosa. Só que nesse período do chão, pulou, tá no ar, até a água é não existência. É uma forma simbólica de mostrar isso para vocês, mas é a mesma coisa. Por isso que às vezes, por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, o mestre espiritual faz total diferença. Pode se jogar, vem, e a pessoa vai e se joga e o mestre segura. Aí a pessoa tá, sabe, a pessoa tá toda, ai, mas e agora? E a minha vida? Ai, que não sei o quê, sabe? Tá lá na piscina, sabe? Aí o mestre vem, segura e fala: se toca.
Você tá viva? Tá viva. Tá certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Você tá viva, tá tudo bem. Mas e agora o que eu faço? Não sei. Vamos sentar aqui, vamos tomar um chá e vamos conversar. Quais atitudes que são mais condizentes agora? Que tipo de profissão você quer ter para você expressar quem esse novo eu que você está formando? Que tipo de relações a partir de agora são mais condizentes a quem você está se tornando? A esse novo eu que você está construindo? O mestre, a figura do mestre, estabiliza essa psique confusa, estabiliza as emoções. Muitas vezes, pessoal, o guru, o mestre, não está nem fisicamente do lado, mas só da pessoa ter essa figura na vida dela, tipo assim, qualquer coisa eu posso pegar o ônibus, o avião e visitar. Qualquer coisa, hoje em dia, né? Qualquer coisa eu posso mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, eu posso acompanhar no Instagram. Por incrível que pareça, isso ajuda a estabilizar a psique e a mente da pessoa, ajuda a estabilizar as emoções dela. É por isso que vocês não passam por experiências de emergência espiritual. Porque o que é a emergência espiritual é uma fase onde a pessoa ela sai do chão, ela vai no ar e ela não toca na piscina, sabe? Não é uma coisa rápida, às vezes demora semanas. Esse percurso do ar, sabe? Na emergência espiritual, quando a pessoa está no meio do movimento, vai em câmera lenta. E a pessoa, ela não está nem no chão, não existe nem mais o eu do passado, e ela não tocou a água ainda, sabe? A pessoa ela fica o quê? Ela fica no ar. E ela fica vendo tudo de cima, sabe? Em câmera lenta, vendo tudo acontecer. E a pessoa, sabe? E aí, nesse interim, quando ela vai passando pelo portal, só que acontece, ela tá em câmera lenta. E aí ela vê todo o passado dela acontecendo, e vai acontecendo uma profusão de pensamentos, emoções, sentimentos, e a pessoa fica, ela, uf, sabe? Ela fica sem chão. Se a pessoa tem um mestre que já passou por esse percurso, o que, que o mestre vai fazer? Vai pegar o pé dela, vai puxar de volta, ou volta pra cá. Vai aterrar a pessoa, vai dar estabilidade para a pessoa. Então, esse percurso fica mais rápido, fica mais conciso. A pessoa não vai entrar numa emergência espiritual para passar por essa fase de transição. Ela vai passar mais segura. Por quê? Porque tem um mestre estabilizando a decisão dela. A pessoa precisa decidir morrer. Não é uma coisa que acontece espontaneamente. É muito raro essa transição acontecer de maneira espontânea. Quando acontece de maneira espontânea, é que a pessoa entra em emergência espiritual. Não são casos, são casos raros, mas acontece. Às vezes a pessoa entra espontaneamente. Por quê? Porque a vida decidiu que tinha que ser assim, sabe? Tem pessoas que entram em emergência espiritual, vão tomar ayahuasca, vão usar drogas, vão não sei o quê, vão fazer não sei o que lá, tem uma emoção muito, vão fazer jejum muito intensos, ou agora eu vou fazer uma meditação muito intensa. Só que a pessoa não tem um mestre, não tem uma mestra que vai sustentar a psique dela, as emoções dela nessa intensidade. E aí ela, puf, ela sai do chão de maneira o quê? Espontânea. E aí ela sai do chão, tá indo para a água, mas aí não tem a água, tá longe, não sabe nem como chegar na água. Tem pessoas que entram em emergência espiritual, pessoal, e não volta. Aí vai para o psiquiatra dá 10 remédios, 10 antidepressivos, aí cai na mão de pessoas erradas, e aí sofre diversos abusos, e a pessoa sai do chão, mas ao invés de ir para a piscina, ela vai para o outro lado aí, você, sabe? Essa é a importância de ter um mestre espiritual na vida. Porque é uma decisão. A pessoa precisa decidir morrer. E é muito mais fácil a gente tomar essa decisão sabendo que do outro lado tem alguém que vai segurar a gente, não é, pessoal? Não é verdade. É muito mais fácil a gente tomar uma decisão de amadurecer, tomar uma decisão de parar com um certo vício, tomar uma decisão de terminar uma relação, tomar uma decisão de mudar algo tão profundo dentro de nós, quando a gente tem uma referência que, tipo, eu sei que essa pessoa vai estar lá do outro lado, ela vai me ajudar. Ela não vai me deixar o quê? Sair muito do caminho.
Tem que ser uma figura de autoridade. Uma figura de autoridade que eu confio que, inclusive, vai me dizer coisas que eu não quero ouvir. Eu não vou querer ouvir, mas eu sei que essa pessoa vai me falar. A pessoa se entrega com muito mais facilidade. Ela se entrega ao processo de morte e renascimento com mais facilidade. Quando se tem um mestre e se tem um grupo, fica muito mais fácil. E é por isso que vocês não entram em emergência espiritual. Por quê? Vocês pulam, eu já tô lá do outro lado. Vem, vem, sabe? Fico fazendo festa. Vem, vem, vem. Tarará, tarará. E eu tô na vida de vocês. Eu recebo várias mensagens de vocês aqui, sonhando que sonham comigo, que quando vão meditar, ouvem a minha voz, ou vem a minha imagem na mente, o meu nome. O que isso significa? Que significa que eu estou sendo um canal, eu estou sendo uma ponte, assim digamos, para ajudar vocês a fazerem essa travessia. Eu estou sendo como se fosse um representante para ajudar vocês a fazer essa travessia. Eu recebo mensagens direto de pessoas que sonham comigo. E são sempre uns sonhos muito simbólicos, assim, sabe? Ah, Rica, sonhei com você, que você veio na minha casa, a gente foi tomar um chá, e aí você começou a falar coisas importantes sobre mim. Nem lembro o que você falou, não, mas eu acordei com uma sensação de que eu precisava fazer uma mudança na minha vida. Olha que coisa. E a pessoa chegou e eu decidi tomar essa mudança por causa do sonho. Olha que coisa. Mas que mudança que foi a pessoa na hora, eu nem sabia que mudança era, mas eu senti que eu tinha que fazer alguma mudança. E aí eu fui pesquisar, fui começar a perceber, começar a me observar, e aí eu percebi qual mudança e eu fui e fiz a mudança. Por quê? Porque o sonho deu estabilidade psíquica para ela. Tipo assim, o Henrique vai estar do outro lado, sabe? Tá tudo certo. Eu nunca vi essa pessoa fisicamente, eu nunca vi essa pessoa fisicamente. De vez em quando a pessoa me manda mensagem no Instagram, mas ela tá ali, mas essa pessoa já me acompanha no Instagram há uns 3, 4 anos. Por incrível que pareça. Então, só de estar ali acompanhando o conhecimento, acompanhando o trabalho, sabe, ouvindo, lendo, absorvendo o conteúdo gratuito que eu já posto lá, a pessoa já começou o processo dela, já está no meio do processo dela. E aí vem o tio esquizotérico, vem a tia esquizotérica e vai escrever o quê? A era dos gurus acabou. A pessoa para escrever isso, a pessoa deve ter sérios problemas com figura de autoridade, ou é uma pessoa muito mal resolvida, ou é uma pessoa extremamente invejosa, porque quer esse papel, mas não tem coeficiente, envergadura espiritual para estar nesse papel, e aí escreve um negócio desse. E as pessoas começam a divulgar. Ah, a era dos gurus acabou. Pessoal, a era dos gurus, dos professores espirituais, nunca vai acabar. É a mesma coisa que dizer a era dos pais acabaram, sabe? Agora as crianças vão amadurecer sozinhas. Imagina, a era dos pais acabou. Imagina as crianças começarem com essa. A era dos pais acabou. Agora a gente que manda no negócio tudo aqui. Não existe isso, pessoal. Para uma criança se tornar adulto, é necessário um adulto. É necessário um ego adulto para tirar uma criança da infância. Senão a criança continua na infância. Só um Zeus consegue criar outros Zeus. Se vocês pegarem para ler os 12 trabalhos de Hércules, vocês vão ver a mão de Zeus ali. No final dos 12 trabalhos, o Hércules ele ganha um papel dentro do Olimpo. Os Zeus e os deuses reconhecem ele como um adulto, como um deus agora. E aí ele adentra o Olimpo, mas o Hércules só consegue passar pelos 12 trabalhos com a ajuda dos deuses e com a ajuda de Zeus, que pontualmente vai lá ajudar o Hércules para ele passar pelos 12 trabalhos. E os 12 trabalhos só começa porque o sofrimento do Hércules ficou insuportável por conta de uma besteira que ele fez. Num acesso de ira, num acesso de raiva, o próprio Hércules mata a esposa e a filha.
E aí, por conta disso, ele vai precisar passar pelos 12 trabalhos para ele purificar o que existe de equivocado dentro dele. E aí, Zeus e os deuses vão o quê? Pontualmente ajudando aqui e ali. Mas o trabalho, mas o trabalho de Hércules dura anos. Não é 12, completei um, aí um é um por semana. Cada trabalho de Hércules dura anos. Tem trabalhos que duram 5, 10 anos, a depender da história mitológica. Para vocês verem que é um trabalho longo. Nas mitologias antigas, nas sociedades antigas, muitas vezes os deuses assumiam esse trabalho. Os deuses do Olimpo assumiam esse trabalho de serem os guias, sabe? No espiritismo a gente tem os mentores espirituais, que muitas vezes a pessoa, o mentor assume, né, essa estabilização da psique. Só que quando você tem um mestre encarnado, pessoal, isso é o suprassumo da beleza, sabe? Quando vocês têm um mestre encarnado, vocês podem, sabe, dar um abraço, fazer uma visita, mandar um WhatsApp, assistir uma aula, tá encarnado, tá físico. Pessoal, isso aí é o suprassumo da beleza. Isso aí é muito bom. Muito melhor do que você ter um deus da Grécia antiga ou do deus nórdico para estabilizar, se você tem um mestre encarnado. Essa fase eu chamo de fase sagrada do autoconhecimento. Que vocês estão percebendo a quantidade de movimento que tem dentro de uma fase que às vezes dura segundos. Porque a partir do momento que a pessoa toma a decisão e ela se joga mesmo, sabe? Ela, entre aspas, queima o passado, ela morre para o passado e ela, sabe, ela passa por esse portal que muitas vezes é questão de segundos, minutos, às vezes dias. Vocês percebem a quantidade de processos e movimentos que tem às vezes nisso? A pessoa que vai tomar essa decisão e ela não tem nada que estabilize ela, ela vai flutuar. Ela vai ficar totalmente perdida. Agora imagina a pessoa que percebe que muitos dos problemas da vida dela do passado são por causa do uso do álcool, por exemplo. Só que não é só o uso do álcool. Ela para de usar o álcool, mas aí ao mesmo tempo ela vai percebendo certos padrões dentro dela de personalidade, como por exemplo, fraqueza, falta de brio, sabe? Falta de coragem. Ela vai percebendo que é medrosa. Ela vai percebendo, inclusive, às vezes, a própria vaidade ali, sabe? Porque aí bebia, e aí, quando bebia, se tornava outra pessoa, e aí, sabe? Aí vem aquela vaidade junto e tal, que não sei o que, a pessoa vai percebendo isso. E aí ela chega nesse patamar, ela chega nesse lugar, ela já entendeu. E aí ela precisa deixar o vício, ela precisa deixar o álcool, ela não precisa só deixar o álcool, ela precisa deixar a vaidade, ela precisa deixar a fraqueza, ela precisa deixar a imaturidade. E aí? Mas beleza, e depois, né? Sabe? O que que vai acontecer? Eu vou morrer, beleza, mas e aí? E aí eu tô do outro lado. Vem, cara, tá tudo certo. Bora. Vem. Dou até a mão, se necessário. Assim. Vem, morre. Chora, não tem problema, chora, esperneia, mas morre. Deixa morrer, deixa cair. Queima mesmo. Ah, mas Henrique, eu vou perder 99% das minhas amizades. Vai. Mas a partir daí você vai criar uma amizade com você mesmo muito mais profunda. A minha, eu digo 99 por quê? Porque a minha amizade vocês não vão perder, sabe? Enquanto vocês quiserem a minha presença, eu tô aqui, sabe? Então, 99% eu vou continuar aqui. Ah, mas e meu casamento? Tá, talvez perca. Mas é a minha vida, talvez perca também. Aqui, como assim? Quer dizer, se eu passar por esse portal, eu posso morrer? Pode. E essa aqui é a parada. Só passa pelo portal de morte e renascimento quando até esse medo da morte se dissolve. Se eu passar por esse portal, eu posso morrer, Henrique? Pode. Ah, então eu não vou. Então continua do outro lado. Eu já tive uma experiência de quase morte.
Inclusive, o meu despertar espiritual nessa encarnação começou por causa disso. Eu tive uma experiência de quase morte. Eu tive um problema cardiorrespiratório e eu achei que eu fosse morrer. De verdade, sim. Eu tinha 20 anos. Eu achei que eu fosse morrer. Eu não conseguia respirar, meu coração já não estava mais batendo. Eu achei que eu fosse morrer. E naquele momento ali, eu me despedi da vida, me despedi dos meus pais, me despedi da minha família, me despedi dos meus amigos. Dentro de mim, na minha própria mente, eu já estava me despedindo de todo mundo. Ali, eu fiz as pazes com a morte. Eu era muito novo. Então, assim, eu me arrependi de muita coisa que eu fiz também. Eu me arrependi, eu falei, poxa, cara, que eu fiz muita coisa errada, sabe? Eu era muito jovem, muito moleque, né? Não tinha ninguém para me ensinar sobre a vida espiritual. Eu era um moleque na vida. Então, eu me arrependi de muita coisa que eu fiz de errado. Falei, poxa, se eu tivesse oportunidade, eu faria diferente. Só percebi que eu tinha sido muito egoísta durante boa parte da minha vida, até os 20 anos. Eu falei, cara, eu não fiz nada de bom para ninguém, sabe? Não fiz nada de bom para ninguém, não fiz nada de bom para mim. Não criei nada de legal para a sociedade, não melhorei a sociedade em nada. Tô saindo do mesmo jeito que eu entrei. E eu me arrependi ali. Falei, poxa, se eu pudesse fazer diferente, eu faria diferente. Não morri. No dia seguinte, eu entrei em emergência espiritual. Foi um período bem tenso na minha vida. Mas, por incrível que pareça, depois disso, pessoal, eu perdi o medo da morte. Depois de todos os meus processos que me botaram de frente a frente com a morte, eu perdi o medo da morte. Hoje em dia, se eu morrer no amanhã, não tenho medo, não. Problema nenhum. Não tenho mais medo de morrer. Então, por incrível que pareça, depois disso, depois com esse encontro com a morte, eu perdi o medo de morrer. Então, quando eu precisei passar por todos esses portais de morte e renascimento, eu passei assim. Ah, tem que morrer, agora não vai morrer nenhum. Ah, vai perder a amizade. Ih. Ah, porque dizer, eu saí passando como se fosse nada. Se eu, por acaso, em algum momento da minha vida, eu encontrar novamente esse portal, eu passo. Sabe, se eu tiver que morrer alguma parte dentro de mim, foi. Eu já tive crise de pânico. Depois desse incidente de quase morte, eu tive crise de pânico por 5 meses. Por 5 meses eu tive crise de pânico. Por conta disso. Porque eu passei por isso. No dia seguinte, quando eu acordei, o meu corpo ele estava muito sensibilizado por essa experiência. Então eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Não conseguia sair de casa por causa de pânico. Eu achava que se eu saísse de casa eu fosse morrer. A minha mente e o meu corpo respondiam dessa maneira, sabe, por conta disso. Durou 5 meses. Sabe por que que durou 5 meses? Porque chegou uma hora que eu falei assim para mim mesmo. Eu falei, quer saber? Se for para morrer, que morra. Eu não vou morrer como covarde. Eu vou morrer como corajoso. Então, se eu por acaso abrir a porta e pisar na rua e eu morrer, pelo menos eu morri com coragem. Eu perdi o medo da morte. Então, eu não fui ao psiquiatra, não tomei remédio, não tomei nada. Não, na época, eu nem fazia terapia. O que que eu fiz? Levantei do sofá, botei uma roupa e comecei a andar na rua. E aí, o meu corpo físico, o meu corpo biológico, o meu ego, quando criou aquela carapaça, quando criou aquele mecanismo de defesa, inconscientemente por conta daquela experiência que me transformou totalmente, começou a reagir de maneira automática, sabe? Fora da minha vontade. Falei pro meu corpo assim, eu falei, tô nem aí pra você. Se tu morrer, eu não tô nem aí. Eu vou sair de casa, vou andar. E eu comecei a andar. E aí meu corpo, o quê? Eu andava na rua, pessoal, tremendo. Meu corpo tava tremendo, minha boca pálida, assim, sabe? A glote fechando. E na minha mente, eu tava assim, ó, normal, sabe? A minha mente lá querendo me matar. A minha mente vinha falando, tu vai morrer, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Eu falei, tô nem aí. Vamos morrer, bora morrer então, bora morrer.
Durou 5 meses esse processo. Eu pegava, andava de ônibus, ficava andando quilômetros por aí sozinho, sentindo tudo isso, o corpo tremeu, eu falando, eu vou vencer isso. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer, tô nem aí. Não sabe? Quase, tinha vezes que o meu corpo ele quase colapsava. Teve uma vez em específico que o meu corpo colapsou na rua. E eu fui parar no hospital. Porque o corpo colapsou além da minha vontade. E eu falei, não tô nem aí, eu vou vencer isso. No dia seguinte, já estava eu na rua de novo. Depois de 5 meses, pessoal, não senti mais nada. Depois de 5 meses, puf. É por isso que hoje eu passo por essas fases quando eu preciso passar. E todas as vezes que eu passei muito rápido. Não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de perder amizade, não tenho medo de perder casa, medo de perder dinheiro. É claro que eu não sou um suicida econômico, eu sou uma pessoa muito equilibrada nesse sentido. Mas eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de perder nada. Perder o quê? Sabe? Eu já entendi que a morte não é perda, é só uma transição, é só uma passagem. Então, quando eu fiquei de frente a frente com a morte, eu fiz as pazes com ela. Então, eu passei a viver com muito mais intensidade, eu passei a viver com muito mais presença. E se por acaso um dia a morte vier e me levar, tá tudo certo. Esse é um medo que vocês precisam vencer quando chega nessa fase. E não, essa fase não acontece só uma vez, não. Essa fase é como se fosse fase de videogame, sabe? É o chefão, sabe? É como se fosse o chefão. Aí, pum, é uma renovação. E aí daqui a pouco, pum, de novo, sabe? Quantas vezes? Não interessa quantas vezes tiver que acontecer. Enquanto vocês perceberem sombras profundas dentro de vocês, tão profundas é, que vocês acham que fazem parte de vocês, vocês vão precisar passar por isso. A primeira é a mais difícil. Depois vai ficando mais fácil. A pessoa pode aos poucos ir elaborando isso, né? Ela pode ir aos poucos tomando consciência. É como o mesmo exemplo da piscina. A pessoa ela não se jogou na piscina, mas ela já colocou o pé, sabe? Ela colocou o pé, ela sentiu a temperatura, né? Ela fingiu que ia para ver se o pai ou a mãe ia segurar mesmo, sabe? Mas não foi. Ela tá ali. Ela bota o pé, aí daqui a pouco bota a mão, aí ela senta na borda, balança os pés, sabe? Mas ela não se jogou de fato. Porque esse se jogar não tem como fingir. Não tem como fingir a experiência. Ou você vai ou você não vai. E do outro lado, você se sente 100% renovado. Você se sente. É como se você se sentisse uma outra pessoa. Então, essa experiência não tem como fingir. Quando você sente essa renovação, você sente uma experiência direta. A pessoa que finge, a pessoa que ela senta na borda, coloca os pés e fala: Ah, eu já me joguei. Ela sabe dentro dela que ela não se jogou ainda. Ela sabe dentro dela que tá presa lá, sabe? O medo tá lá. Você consegue perceber pelo discurso da pessoa, pelo comportamento. Eu dei o exemplo da pessoa alcoólatra. A pessoa, não, agora eu estou totalmente renovada. Mas aí ela passa perto de um bar, ela olha, sabe? Quase baba. Ou mesmo quando recebe um convite para ir para uma situação, para um lugar desse com pessoas que praticam isso, a pessoa fica na dúvida. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Você percebe a dubilidade ali. A pessoa ela fica, mas pô, só uma vezinha não vai fazer diferença, né? Ah, só um negocinho. Ah, só um golinho não vai fazer diferença, vai ser bom, entendeu? Sabe? Então você percebe que a pessoa não se jogou de fato. Ela o quê? Ela sentou na beira, colocou os pés, né? Ela começou a elaborar, ela começou a perceber, ela já entendeu o que ela precisa. É tipo isso. É tipo o vegano que ele come bife sabor carne, sabe? Ela tem medo ela tem medo do que vai vir ao redor. Ela tem medo de, se eu perder essa parte de mim, quem vai ser eu?
Quem vai ser eu? Que eu vou ser? O que eu vou fazer? Com o que eu vou andar? O que eu vou me comportar? A pessoa não sabe. O ser humano não tem medo do desconhecido. O ser humano tem medo de perder o que é conhecido. Então, a pessoa nessa fase, ela tem um medo tremendo de a morte é perder o que é conhecido para ela. E passar por esse portal é literalmente passar uma pessoa totalmente diferente. E a pessoa fica com medo. Aí a pessoa muitas vezes ela vai testar o mestre, ela vai testar o grupo. Ah, será que esse mestre é real mesmo? Vou encher o saco dele aqui. Vou ficar mandando mensagem todo dia, o dia inteiro. Vou mandar áudio de 15, 20, 50 minutos. Vamos ver se ele ouve, sabe? Vou Uhum. mandar mensagem lá no grupo. Vou mandar mensagem individualmente pro pessoal do grupo. Vou ver quem, sabe? A pessoa tá ali, ela tá botando o dedo, ela bota o pé, aí, sabe, ela olha assim, sente a temperatura, vê se a água tá limpa. Agora eu vou, hein, pessoal? Aí todo mundo vem. Ó, agora, hein? É um, é dois, é três. E jacaré. Aí todo mundo fica, sabe? Isso pode ocasionar uma emergência espiritual. Isso pode ocasionar. Porque a pessoa ela tá no processo, ela tá no ar. Não tem como voltar. Mas mentalmente ela começa a criar condições para como se ela pudesse. Mas ela não pode. Ela Uhum. não tem como passar. Quando você entra numa emergência espiritual, tem duas opções. Ou você vai até o fim, ou você se dopa para anestesiar. Só tem essas duas opções. Ou você vai até o fim dela, e aí, se você tem um mestre, você nem passa por emergência espiritual, você vai direto. Mas aí vamos supor que a pessoa tem, mas aí ela chega no momento, não quero. Ou ela vai até o fim, ou ela se anestesia. Só tem essas duas opções. Não tem como voltar para trás. Pessoal, voltar para trás é só até essa fase sagrada. Essa fase é tão sagrada porque depois que passa por ela não tem como voltar para trás, pessoal. Depois que você passa por essa fase, você morre e renasce, não tem como você voltar para trás. Não tem como voltar para a vida antiga. Muitas vezes não tem como nem voltar para as amizades antigas, para os hábitos antigos. Não tem como. Não dá. A própria pessoa não quer. Então não é só não tem como no sentido de eu desejo, mas não tenho como, sabe? A pessoa não tem, ela perde até o próprio desejo de por aquilo. Só que até aí, até esse momento, ela pode voltar. Ela pode criar fantasias, ela pode, sabe, ela pode se perder na vaidade, na arrogância, ela, sabe, ela pode, até aí, ela pode regredir, ela pode voltar. Mas a partir disso, desse primeiro portal, não dá. Ela pode criar, a partir daí, se ela não tiver uma boa guiança, ela pode se perder. Tem muito mestre espiritual iluminado aí que se perde. Eu já dei essa aula para vocês. Geralmente é o quê? Dinheiro, sexo, né, experiências sexuais e poder. Aí ele vai criar ali um desvio espiritual. Isso pode acontecer. Mas a partir daqui, pessoal, não volta mais não, sabe? Levantou o pé, é que nem a pessoa que, por exemplo, essas pessoas inconsequentes que vão tomar ayahuasca. Pegam esses inconsequentes também, que vão sair dando ayahuasca para qualquer pessoa. Pessoal, ayahuasca muitas vezes é o quê? É sair da borda. A pessoa sai da borda. Ela sai da borda, ela começa a ter percepções extrasensoriais, memórias de vidas passadas, ela começa a se perceber muita coisa sobre si que ela não está preparada, não. E aí o que que acontece? Aí eu acho que faz ela, pum, sair da borda. E aí, o que que ela faz agora? Ela vai ter que passar pelo processo inteiro. E tem pessoas, pessoal, que não conseguem. Por quê? Porque a nossa sociedade não sustenta isso. Hoje em dia, uma pessoa que passa por uma emergência espiritual, desculpa o palavreado, mas de uma maneira geral, ela está fodida. Por quê? Porque a nossa sociedade não sustenta a emergência espiritual. Não tem profissionais suficientes para que tem conhecimento sobre isso para acolher essa fase da pessoa. Muitas vezes a família chama de louco, interna, manda psiquiatra, manda um top de remédio.
Hoje em dia, pessoal, se uma pessoa passa por emergência espiritual, ela tá fodida. Ou ela tá muito fodida, ou ela vai ter muito mérito espiritual de ir até profissionais que vão ajudar ela, de fato, assim, a passar pelo processo. Mas de uma maneira geral, coitado. Então as pessoas ficam brincando de bruxinho, as pessoas ficam brincando de bruxinha por aí, ficam brincando de terapia multidimensional, não sei das quantas, ficam principalmente brincando de substâncias, principalmente brincando de substâncias. Pegam substâncias e ficam fazendo aí bando de ritual, aí inventa ritual de não sei das quantas, e aí faz a pessoa sair do chão. Pessoal, bastou sair 1 centímetro do chão que já não volta mais, não, tá? Quando se trata de movimentos psicológicos, psíquicos, movimentos sutis da alma, não tem gravidade, não. Então, sair um pouquinho do chão, não tem gravidade para voltar, não. A pessoa ela precisa ir até a piscina. Não tem outra opção. Tem muita gente que fica brincando aí de substância, brincando. Pô, e a ayahuasca é uma substância extremamente forte, sabe? Fica brincando de baseado, de álcool, sabe? Pô, crianças de 15, 16 anos já estão começando, já estão tendo vida alcoólica, sabe? E aí abre emergência de espiritual aos 15, 16 anos, pô, tasca ali remédio pro resto da vida. E aí, até a pessoa ter um mérito espiritual de chegar num mestre, de chegar num guru, numa pessoa que fala, cara, essa pessoa ela tá há 20 anos numa emergência espiritual. E fazer ela passar por esse portal depois de 20 anos, pô, né? Essa pessoa ela vai precisar ter muito mérito para chegar em um grupo e para chegar um mestre que vai ajudar depois de 20 anos ela passar pelo processo inteiro, sabe? Então, para vocês verem a importância, pessoal, o negócio é sério, sabe? O uso dessas substâncias. Tudo bem que emergência espiritual pode acontecer, a pessoa tomando um chá vendo o pôr do sol. É espontâneo, tá? Mas tem muitas emergências espirituais que são evitáveis. Não precisariam acontecer, sabe? A pessoa, ela é meio que jogada, tipo assim, tem a fase sagrada, tá aqui a margem e tá aqui a outra margem. No uso dessas substâncias, muitas vezes, a pessoa ela simplesmente era jogada no limbo, ela é jogada nesse meio, sabe? Ela não sabe nem como é que ela chegou ali. E ela não sabe nem que existe uma outra margem, não tem ninguém do outro lado para falar assim, ô, pra cá. A pessoa fica aqui, batendo com o quê? Batendo com a mão na piscina, tentando não morrer. Ela fica o quê? Ela fica totalmente perdida na sociedade. E muitas vezes entra em estados psicóticos, não porque ela foi jogada no meio, mas porque a psicose ela vem como um mecanismo de defesa. Vamos tirar essa pessoa da realidade porque, pô, não dá para ficar aqui. Isso aqui é um portal, ela precisa passar. Então imagina, a pessoa jogada naquilo. E aí o que que ela faz? A pessoa tá lá a pessoa tá lá super sensível, a pessoa tá lá sentindo muita coisa, a pessoa tá lá percebendo muita coisa que ela antes nunca percebeu. Ela não sabe o que fazer com essa percepção, não tem conhecimento sobre isso. Às vezes a pessoa não tem, como ela está aqui flutuando, ela às vezes não tem nem força para pegar um livro para ler, às vezes ela não tem força para mandar uma mensagem ou buscar um grupo, buscar um professor. Ela está ali, num limbo. E aí ela tem que trabalhar, sabe? Ela tem filho para cuidar, ela tem casamento, ela tem casa, ela tem, sabe, e muitas vezes entra, ela não estava, mas esse estado aqui é quase, não é um estado psicótico, mas é como se fosse um, sabe? De tão diferente que é. E é tão parecido que muitas vezes a pessoa ela é diagnosticada esquizofrênica e etc e tudo lá, mas ela não é, ela só está numa fase, ela só está num limbo psíquico, ela está tão imersa nos processos inconscientes, do inconsciente coletivo, ela está tão imersa no inconsciente dela mesma, no inconsciente coletivo, que ela, sabe, ela fala coisas que não fazem, que não tem léu com creu, mas que para ela inconscientemente tem, e a pessoa olha e fala, essa pessoa está doente mental.
Vamos dar um remédio para ela, vamos dar um psicótico, vamos dar um Gardenal, né? Vamos dar uns antidepressivos fortes, e a pessoa fica o que? Ela fica dopada. Só que ela continua aqui. Só que a diferença é que ela está aqui dopada. Então é preciso ter muito cuidado com o uso de substâncias. Qualquer tipo de substância. Não existe dose segura quando se fala de qualquer substância. Isso, inclusive, é pacificado na psiquiatria. Não existe dose segura de qualquer substância que altera a consciência. Desde álcool, maconha, cocaína, ayahuasca, não existe dose segura. Ah, só um copinho de cerveja tá bom. Não existe dose segura. Tomou alguma coisa que altera a tua consciência, já é um risco. É uma fase muito sagrada essa. É a fase sagrada do autoconhecimento. Então, até chegar a essa margem aqui, você, sabe, tem que ir devagar, sabe? Tem que ir indo, 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 se desenvolvendo, 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 criando poder mental para quando passar daqui para cá, sabe? Abrir a portinha aqui, passar por esse lugarzinho aqui e a sair aqui, tem que ter poder mental para sustentar. É uma fase extremamente sagrada. É o rito de passagem mais intenso do caminho do autoconhecimento, é a morte e renascimento. É o rito mais importante, é o rito mais intenso. Então, é preciso ter o quê? Muita força mental, maturidade egóica e, de preferência, um professor que já está aqui, sabe? Que aí, se a pessoa entrar e querer voltar, o professor vai te ajudar. Fala, não, bora, vem, deixa eu te ajudar, vou passar por isso junto, sabe? Sei que esse professor que está aqui, ele consegue transitar por tudo isso aqui como se fosse ao andar. Então ele transita pelas dimensões psíquicas, o mestre espiritual transita pelas dimensões psíquicas do consciente e do inconsciente como se fosse a mesma dimensão, sabe? Então uma pessoa que se perde no próprio inconsciente, o mestre consegue ir lá resgatar. Porque ele entende o próprio inconsciente, ele consegue entrar no próprio inconsciente, resgatar a pessoa que está lá no inconsciente dela e trazer de volta. Consciente e inconsciente, para o mestre espiritual, ele consegue entrar e sair como se fosse a mesma dimensão. Ele consegue entrar e sair dos diversos planos de existência. Então, fazer essa transição, fazer esse salto, essa entrega, sair do outro lado com o mestre faz toda a diferença. Aí a pessoa, pá, ela vai e aí não tem como voltar. Aí vai, vai! Não vou decidir, não quero, Henrique, que eu não sei o que lá, que eu não sei o que. Calma, relaxa. Aí vem e eu explico. Falei, olha, se você parar aqui, vai acontecer isso, isso e isso. É legal? Não. Então você não acha que é melhor ir para cá? É. Então vambora. Mas o que eu preciso fazer? Você pode fazer isso, isso e isso. Ah, então beleza, então eu vou lá, sabe? E assim a gente vai. Você pode agir sem o medo da morte. O perigo, ele é sempre real. Não é que, como eu não tenho mais medo da morte, então eu negligencio a vida. Não é isso. O perigo, ele é sempre real. O medo é uma coisa imaginária. Quando a gente fala medo da morte, pessoal, é sempre uma imaginação. É o que a gente acha que vai ser a morte. A gente não faz a menor ideia do que é a morte, você sendo bem sincero. É sempre uma imaginação. Se a sua vida estiver em perigo, se a sua integridade física estiver em perigo, você age para proteger a vida. O perigo ele é real. Mas isso não significa que depois você vai ficar com medo de morrer. Você, pum, resolveu, tá certo, tá tudo resolvido, tá ok, tá beleza. Vou tomar aqui as ações para eu não passar por isso de novo e tá ok, vida que segue. O perigo é real. O medo é sempre imaginário. Se por acaso a sua integridade física estiver em perigo, o seu corpo ele vai agir no modo de luta e fuga, certo? Normal, do corpo humano. A não ser que você seja um yogi super, mega, ultra desenvolvido, você vai ter controle sobre o seu sistema nervoso, sabe? Ou se você for psicopata que reprime, e aí nem medo você vai sentir. Vai ter nada, você vai sentir nada.
Só se você for psicopata muito intenso, aí nem isso tu sente, sabe? Ou se você for um yogi, que tem a capacidade de ter total controle, a domínio sobre o seu sistema nervoso, de uma maneira geral, o sistema simpático, né, vai entrar em luta e fuga. A questão é, beleza, entrou luta e fuga, resolvi, tô vivo, tá certo, tá tudo beleza. Aí você vai sentar para meditar. E aí você tá lá em luta e fuga. Aí tem alguma coisa errada. Você está sentado dentro de casa meditando, sua integridade física não está em perigo, por que que você está em luta e fuga? Porque tem o medo da morte. É imaginação. Fica uma impressão mental, um sankara. A maneira como você lidou com isso nesses 5 dias, você pode ter purificado, ou pelo menos boa parte, ou você pode ter simplesmente recalcado. Quem vai responder isso? Você. Durante esses 5 dias, como foi a sua atitude perante esse medo? Você enfrentou o medo? Você encheu a sua mente de informações positivas? Reprogramou pela repetição? Você sentiu o medo, mas você encarou o medo e tudo mais, que não sei o quê? Ou você simplesmente inventou alguma coisa, uma fantasia, e reprimiu, recalcou e seguiu a vida? E só você vai poder responder. Beleza, Henrique, mas eu não sei responder 100% essa pergunta. Então você pode ter certeza que se por acaso acontecer uma outra situação parecida com essa, você vai saber. Então, isso é uma forma de muitas vezes de purificação. A vida é pedagógica, né? A vida, a gente mesmo manifesta os nossos medos para a gente purificar os nossos medos. A gente vai, a vida é pedagógica. A vida vai facilitando a gente de evoluir, vai trazendo os aprendizados. Então você precisava dessa situação para trazer essa impressão mental de novo à tona, para você o quê? Reprogramar mais um pouquinho. Então, por exemplo, talvez numa próxima vez, caso venha acontecer, você não fique 5 dias, fique um dia. Um dia elaborando aquilo ali, não, não, tá beleza, sabe? Você já vai mais fortalecida. Às vezes não vai ser nem um dia, vai ser tipo 2 horas, sabe? 5 horas, que é o tempo ali do sistema nervoso simpático dar uma relaxada e o parasimpático vir. Às vezes não vai ser nem 5 horas. Às vezes, se você já está mais avançada na prática, tu fecha o olho, toma uma respiração profunda, teu batimento cardíaco já, teu sistema nervoso já, você sabe, teu corpo já volta. Essas experiências da vida são os feedbacks, sabe? Purifiquei, não purifiquei, o quanto que eu purifiquei, o quanto que eu não purifiquei, o quanto que eu ainda tenho essa impressão mental, e etc. Esses eventos que acontecem, essas situações, são os feedbacks que você vai colhendo e vai tendo feedbacks da vida para você, sabe, de autoanálise. Alguém aí está nessa fase de preciso morrer, mas não quero morrer, simbolicamente. Já entendi que eu preciso soltar essas partes de mim que eu preciso soltar, mas não quero, não vou, não sei. Tem alguém aí nessa fase? As mudanças externas significativas, elas acontecem depois da mudança interna. Você pode se mudar, você pode morar em outro país, morar em outra cidade, longe, perto da família. Isso é o menos importante. O mais importante é a mudança interna. Essa é a mudança importante. As mudanças externas efetivas são aquelas que são reflexos, são ecos da mudança interna. Muitas vezes, a mudança externa, um acontecimento externo, pode servir de ritual para a mudança interna, mas o foco é a mudança interna. É tipo aquela pessoa que quer mudar alguma coisa interna dentro dela, e aí, sei lá, ela vê essa mudança como uma mudança de casa. Então, ela vai se mudar para uma casa como uma forma de ritualizar uma mudança interna. Isso também pode acontecer. É muito comum pessoas doarem roupa, é, mulher depois de término de relacionamento corta o cabelo, tem pessoas que queimam coisas, joga fora, doa, sabe? Mas o objetivo é a mudança interna. Fazer uma mudança externa sem objetivar a mudança interna, ou, sei lá, para fugir do interno, aí não vai dar certo. Aí vai ser repetição. Aí vai ser repetição.
O objetivo é a mudança interna. O que eu busco ensinar para vocês não é um conhecimento teórico, não é uma ferramenta teórica. O que eu busco ensinar para vocês é um estilo de vida. Não é tipo assim, eu estou sofrendo, vou pegar isso aqui, vou utilizar, vou botar em prática, e aí vou aliviar o meu sofrimento e depois vou voltar a fazer o que eu fazia antes, sabe? Não dá, eu não busco ensinar isso para vocês. O que eu busco ensinar é um estilo de vida. Ou seja, é uma maneira de viver, é uma maneira de olhar para a vida, uma maneira de interpretar a vida, uma maneira de interagir com a vida, uma maneira de entender a vida. Então não é uma ferramenta, um remédio, é um estilo de vida. Eu não vendo dieta de autoconhecimento, dieta espiritual, é uma maneira totalmente nova de viver. Então, se vai demorar 5 anos, se vocês vão precisar 10 anos, não interessa o tempo. Vocês vão viver assim, ponto. Sabe? E vai viver a tua vida feliz, bem, alegre. Um dia, quem sabe, não sei, sabe, vai que ela vai olhar para você e vai falar, tá lá, a vida dela tá boa, eu tô aqui na merda, e ela vai te procurar. Quando? Sei lá. E se for, então requer um certo desapego também, né? Se você quiser, eu tô aqui. Eu não vou te forçar nada, mas eu tô aqui. Você tem meu WhatsApp, você tem meu número, eu tô aqui. Aí vai viver a tua vida. Daqui a pouco você tá, tipo, aí, assim, sabe, super feliz, num relacionamento legal, trabalhando bem, sabe, tá viajando, tá curtindo a tua vida, tá feliz. Quando tu encontra com ela, tu exala a vitalidade. Se a pessoa tem o que eu preciso para ficar assim também, pô, chega aí, bora ver isso aqui. Se não for Perfeito. nessa encarnação, fica para o próximo, não tem problema. Pessoal, se o mestre fosse salvar o planeta, Buda já teria feito isso, né? Todo Buda, Siddhartha e tantos outros. É isso, de vez em quando vem um mestre, aí, sabe, toca alguns, e aí começa a caminhada espiritual de outros. Aí daqui a pouco vem outro mestre, toca mais algum, e aí deixa o conhecimento. É isso aí, é assim vai. Nunca vai ter um mestre que vai salvar a humanidade. Não existe isso. De vez em quando vem um, aí vem outro. Aí vem um aqui num país, aí vai outro lá no outro país. Aí tem uns três aqui, um ali, outro lá, tá, não sei o quê. E aí vai, e assim vai, sabe? E assim caminha a humanidade. É isso, pessoal. Por hoje é só.